Este capítulo é um orgulho e uma tristeza. Infelizmente, o YouTube reclamou desta série da Horus Rising. Como é apenas a leitura do livro, mesmo traduzida e com várias pessoas diferentes falando, o YouTube reclamou quanto à questão de direitos autorais. Ele bloqueou este vídeo, ele excluiu o vídeo original, eu tive que regravar às pressas e rejuntar tudo de uma forma mais simples e recorrer. Infelizmente, a série vai mudar, não mais como uma narração da história, e sim provavelmente como um resumo. Muito obrigado a todos os participantes, o JC Gunner, o Slavision, o Adeptus Brasa, o Eric 40.000, que fizeram a primeira parte e a segunda. Estou realmente muito triste, eu acho que dá pra perceber na minha voz. Lá vamos pro vídeo, espero que você goste. Ele não será recomendado pra ninguém por causa que o YouTube restringiu o alcance dele. Você provavelmente vai receber a notificação porque você é inscrito no canal. Provavelmente nenhuma pessoa que não seja inscrita recebê-lo-á. O Imperador protege, mas um bolter carregado ajuda. Já contamos a primeira parte do livro Horus Rising, e com uma galera de peso que deu uma força. Vamos agora para o segundo capítulo. Lembrando que nem todos os capítulos terão participações especiais, mas no geral, se qualquer um quiser participar, é só entrar em contato comigo por Discord. E muito obrigado por todos que se inscreveram e curtiram o primeiro episódio. Ele foi muito bem. Vamos pro segundo agora. E lembrando que alguns pedaços da história têm que ser contextualizados, que eles não explicam a mudança. Por exemplo, o capítulo anterior termina com uma lembrança do passado da história, deles preparando para matar o Imperador, o falso Imperador da história. E essa aqui já começa de volta no presente. Então vamos lá. Capítulo 2, Aos Pés do Trono. Uma pessoa, uma moça, se aproximou dele e disse: Capitão Loken, desculpe-me por interromper. Você está ocupado? Loken deixou o pedaço de armadura que estava polindo, se levantou e disse: Sou eu. Ele tinha quase 1 metro a mais de altura do que a pessoa que veio falar com ele. Estava praticamente sem uniforme. Então ela suspirou interiormente diante do suposto esplendor físico de um Astartes. Aos olhos dela, Loken parecia bonito. Ela observou bem como ele era, cabelos louros, quase prateados. Curtos, uma pele alva, pálida, levemente sardenta, olhos cinzentos e escuros como chuva. A jovem pensou, que desperdício. Embora não houvesse como disfarçar a desumanidade dele, ainda assim era agradável aos olhos dela. Era uma massa imponente, um gigantismo exagerado em seu olhar, uma característica particular dos Astartes. Era apenas um indivíduo de casca dura, um torso que parecia não ter costelas, como uma tela esticada. Loken então falou para a jovem, tirando-a de seu devaneio. Não sei quem você é. Eu te conheço? A jovem estendeu a mão e disse: Mesad Oliton, oficial de homenagem. Loken olhou para a mãozinha dela esticada, então apertou e a cumprimentou, fazendo-a parecer ainda menor em comparação ao seu próprio punho gigante. Ela riu de forma nervosa e falou: Desculpe. Eu continuo esquecendo que vocês não fazem isso. Aperto de mão, quero dizer. É um costume terráqueo tão provinciano, não? Então Loken deu um sorriso e falou de uma forma afável. Não me importo. Você veio da Terra? A jovem então sorriu para o grande Astartes e disse: Saí de lá há 1 ano, despachada para a grande cruzada, com permissão do conselho. Você é um recordador? Aviso importante, eu traduzi remembrancer como remembradora. Eu pensei em traduzir como jornalista, ou poeta, ou historiador, mas não é nada disso. É uma mistura de tudo. Um remembrador e um arrancador também é uma mistura de tudo. Poeta, historiador, jornalista. Então eu resolvi manter remembrador. Se você tiver alguma outra tradução que você considere melhor, tudo bem, põe aqui embaixo. Vamos seguir. A jovem perguntou em um relativo sobressalto: Você sabe o que significa isso? Loken franziu o rosto e falou: Não sou burro. Então a jovem moça disse apressadamente e um tanto constrangida: Não, claro que não. Eu não quis ofender. Ele encarou ela de forma taciturna, vendo-a pequena, frágil e possivelmente bonita, ainda que fosse difícil para os seus olhos de Astartes reconhecer a verdadeira beleza. Loken tinha pouquíssima experiência com mulheres. Ao seu ver, talvez, todas elas fossem delicadas e bonitas. Ele sabia o suficiente para saber que poucas eram tão obscuras quanto ela. Parecia uma pintura ao seu olhar. Não levei a mal. Além de ver a pele e o olhar dela, ele também se perguntou sobre o crânio dela. Sua cabeça era calva, mas não raspada, como se ela nunca tivesse conhecido cabelo na sua vida. Aos olhos dele, era de alguma forma realçado. Era como se ela tivesse sido coroada, como se sua humanidade simplesmente tivesse se tornado mais majestosa. Aos olhos dele, era interessante, então Loken falou: Como posso ajudar você? A moça então falou em um sobressalto. Soube que você tem uma história, uma particularmente divertida, e eu gostaria de escrevê-la, de lembrá-la para a posteridade. Loken levantou a sobrancelha. Ele tinha várias histórias, então ele perguntou: Qual história? Então a jovem falou como se tivesse uma pequena pitada de veneno em sua voz. A história de que Horus matou o Imperador. Loken enrijeceu.
quase tremendo como uma pedra. Não gostava quando humanos que não eram Astartes chamavam o mestre da guerra pelo seu nome verdadeiro. Então Loken disse com desdém: Isso aconteceu meses atrás. Tenho certeza de que não vou me lembrar muito bem dos detalhes. Então ela falou mais uma vez, pensando em anotar: de fato, sei de uma fonte confiável que você pode ser persuadido a contar esta história com bastante habilidade e desenvoltura. Disseram-me que é muito popular entre seus irmãos de guerra. Loken franziu a testa em desgosto. A mulher irritantemente estava correta. Desde a tomada da Cidade Alta, ele fora obrigado, ou melhor, forçado seria uma palavra mais adequada, a recontar seu relato em primeira mão dos eventos na torre do palácio em dezenas e dezenas de ocasiões. Ele presumiu que fosse por causa da morte de Sejanos. Talvez por isso os lobos lunares precisavam dessa catarse. Precisavam ouvir que Sejanos havia sido vingado de forma tão singular. Então Loken suspirou e falou: Alguém a incitou a fazer isso, senhora Olliton? A jovem deu de ombros, olhou para o lado e falou suavemente: O Capitão Torgadon, na verdade. Loken assentiu. Geralmente era ele. Tinha que ser ele. Então o capitão disse: O que você quer saber? A jovem então ponderou: Eu entendo a situação geral, pois já ouvi de outros, mas eu adoraria de ter suas observações pessoais. Como foi? Quando você entrou no palácio? O que você encontrou lá? Loken suspirou, olhou ao redor para o suporte onde sua armadura estava exposta. Ele tinha acabado de começar a limpá-la. Seu pequeno quarto de armas era particularmente pequeno, sombrio até, com paredes de metal laqueados em verde claro. Não era um lugar para contar uma boa história. Este era um lugar mais tranquilo, introspectivo. E esta moça havia invadido a sua tranquilidade. Percebendo a sua invasão, ela então sugeriu: Eu poderia voltar mais tarde, em um momento melhor. Loken suspirou, sentou novamente no banco de metal onde estava polindo sua armadura e falou: Não, agora está ótimo. Deixe-me ver. Quando entramos no palácio, o que encontramos foram os invisíveis. A jovem perguntou por que os chamavam assim, e Loken a respondeu com um leve insulto à sua inteligência: Porque não conseguíamos vê-los. Então ele volta a contar a sua história. Os invisíveis estavam esperando por eles, e eles mereciam bem este apelido. Apenas 10 passos do esplêndido aposento do suposto imperador, o primeiro irmão deles faleceu lá. Ouviu-se, naquele combate, um estrondo estranho e forte, tão forte que era dolorosamente possível sentir e ouvir. O irmão Edrius caiu de joelhos e depois dobrou-se de lado. Ele havia sido atingido no rosto por algum tipo de arma de energia. Uma liga branca de ceramita de sua viseira e peitoral havia se deformado em uma cratera ondulada. Um segundo estrondo, uma vibração rápida e convulsiva de ar, obliterou uma mesa ornamental ao lado de Nero Vipus. E por fim, um terceiro estrondo derrubou o irmão Muriad. Sua perna esquerda foi estilhaçada e quebrada, como se fosse uma madeira, um caule de junco seco estourando. Estes invisíveis eram os adeptos da ciência do falso imperador. Haviam dominado e controlado uma forma rara e maravilhosa de tecnologia de campo, e por conta disso, a sua guarda de elite foi armada com estas armas. Eles cobriam seus corpos com uma aplicação passiva que distorcia a luz para se tornarem praticamente invisíveis, e eram capazes de projetá-la em uma forma implacável e ativa que atacava de uma força mutiladora aos seus inimigos. Apesar de avançarem, prontos para combater e cautelosos, Loken e os outros foram pegos completamente de surpresa. Os invisíveis estavam até escondidos atrás de seus visores. Vários estavam simplesmente parados na câmara, esperando para atacar. A tecnologia de camuflagem evidentemente escondia melhor os seus usuários se eles estivessem completamente parados e imóveis. À medida que eles se moviam, tornavam-se semi-visíveis com as distorções de luz. Loken adaptou-se rapidamente, atirando em cada vestígio de ar, percebendo a respiração dos indivíduos. Ajustou o ganho da sua viseira para contraste total, quase preto e branco, e os viu melhor. Contornos rígidos contra um fundo difuso. Ele matou 3, depois mais 3.
Na morte, vários perderam as capas que os deixavam invisíveis. Loken então viu os invisíveis revelados, como cadáveres ensanguentados. Suas armaduras eram prateadas, ornamentadas e usinadas com um notável detalhe e padrões de símbolos, altos envoltos em mantos de seda vermelha. Para Loken, os invisíveis lembravam da poderosa guarda pretoriana que protegia o Palácio Imperial na Terra. Este era o corpo de um guarda-costas, um daqueles que executara Sejanos, que executaram o seu esquadrão da glória com um simples aceno de seu mestre. Nero Vipus estava furioso, quase revoltado, visivelmente ofendido com o custo que seu esquadrão sofreu por parte daquele ataque. Realmente, a mão da nave estava sobre ele. Como já explicado, a mão da nave é um sentimento que eles fazem para se lembrar dos seus velhos planetas e tentarem controlar a raiva. Loken liderou o caminho, abrindo os corredores para uma sala imponente além do cenário na emboscada. Nero então tomou a dianteira. Sua fúria deu a Locasta a abertura necessária, mas lhe custou a mão direita, esmagada na explosão de um invisível. Loken também sentiu cólera, assim como Nero. Os homens do esquadrão Locasta eram seus amigos. Rituais de luto os guardavam. Mesmo na escuridão de Ulanor, a vitória nunca fora tão cara. Passando por Vipus, que estava de joelhos, gemendo de dor, enquanto tentava estancar a manopla mutilada de sua mão arruinada, Loken entrou no corredor lateral, e nesta câmara foi atirando nas manchas de ar que tentavam bloqueá-lo. Um choque com força arrancou seu bolter de suas mãos. E então ele estendeu a mão sobre o quadril e retirou a sua espada de uma corrente motosserra, sua Chain Sword da bainha. Ela rugiu ao ganhar vida, e ele golpeou os contornos tênues que acotovelavam ao redor dele. Ouviu gritos estridentes, sangue jorrou do nada e cobriu as paredes da câmara e a frente do traje de Loken. Ele grunhiu, ele gritou, Lupercal, Lupercal, desferindo golpes em todas as forças invisíveis que ele podia encontrar. Era uma batalha difícil, ele lutava contra vários inimigos invisíveis, mas não invencíveis. Ele foi empalado com lanças, mas ainda continuava lutando, derrubando vários deles em seguida, empurrando o guerreiro que o atacou contra a parede, com tanta força que a piastra dos afrescos rachou e caiu. Loken recuou, sem fôlego, os pulmões e a caixa torácica estavam quase esmagados. O invisível emitiu um som de engasgo e então caiu de joelhos, com a cabeça pendendo para a frente. Então Loken o exterminou. Com a sala finalmente vazia, ele atravessou a câmara, recuperou a sua Bolten, ergueu-a com o punho esquerdo e, com um estrondo, 2 lobos lunares entraram na câmara atrás dele. Loken então disse: Lupercal, formem-se e avancem. Nero? Nero Vipus então respondeu: Eu estou bem atrás de você, 20 metros. Então Loken falou preocupado com seu amigo: Como está a mão, Nero? Nero falou em um tom descontraído, mesmo a situação sendo terrível. Ele disse: Eu deixei para trás, ela estava me atrapalhando. Loken avançou no fundo da câmara, passando por corpos amassados de invisíveis derrotados. Loken então viu uma grande escada e subiu os degraus lentamente. Jatos de luz salpicavam e lançavam lampejos. Havia um silêncio notável. Até mesmo os estrondos da luta que envolvia o palácio ao redor pareciam diminuir. Loken podia ouvir pequenos estalos feitos pelo sangue pingando de sua espada motosserra, estendida nos degraus. Então ele viu uma grande porta. Ele a abriu e adentrou. As paredes internas da torre erguiam-se ao seu redor. Ele evidentemente havia entrado em uma das torres mais altas e maciças do palácio, dezenas de metros e talvez quilômetros de altura. Ainda mais do que isso, ele havia chegado a uma ampla plataforma ônix que circundava a torre. Ele circulou levemente ao redor, grandes janelas de vidro, entre plataformas circulares que davam luz à fúria da guerra que se desenrolava lá fora. Nenhum ruído, apenas os brilhos bruxelantes das explosões externas do palácio. Ele seguiu pelas plataformas até encontrar uma série de escadas curvas, alinhadas com a parede da torre, que se elevavam ao próximo nível. Começou a subir a plataforma novamente, plataforma por plataforma, mas não havia nada. Não havia mais inimigos, nenhum som, nenhuma vida, nenhum movimento, exceto o brilho que vinha do lado de fora das janelas. Ele passou por 5 andares, agora 6 andares. Loken então se sentiu um tolo. A torre provavelmente parecia vazia. Essa busca e o expurgo deveriam ter sido deixados para outros enquanto ele comandava a força principal da 10ª Companhia. Entretanto, a sua aproximação do próximo nível do solo havia sido furiosamente protegida. Ele olhou para cima e imaginou ter captado um breve sinal de movimento através de uma trava térmica parcial. Ele fez uma pausa e disse: Nero. Nero então falou bem suavemente: Capitão,
Loken comunicou pelo Vox. Onde você está? Nero falou. Na base da torre, luta intensa. Houve então uma confusão de ruídos, sons distorcidos, tiros e gritos. Loken então gritou. Capitão, ainda está aí? Reporte! A comunicação caiu após uma forte fala. Encontramos uma forte resistência. Estamos presos aqui. Onde estamos? Loken não ia revelar a sua posição de qualquer maneira. Havia algo nesta torre com ele. Bem no topo, algo estava esperando. No penúltimo convés, de cima, vinha um suave rangido, como se velas de moinhos de vento gigantes caminhassem. Acima do céu estava cheio de fogo. A ponta de lança dos lobos lunares havia causado uma grande destruição mortal sobre a cidade do Imperador. Mas será que eles encontraram a garganta para cortar? Ele subiu no último lance de escadas, segurando firmemente a sua arma. Toda a estrutura rangia conforme a luta lá fora se desenrolava. Aos poucos, as luzes do dia foram embora e a noite começou a se esvaecer. Ele então chegou numa plataforma. De costas para grandes janelas estava um trono dourado. Era um objeto enorme, um pedestal dourado de 3 degraus pesados, elevado até uma enorme cadeira dourada, com um encosto alto e braços em espiral, mas o trono estava vazio. Loken abaixou suas armas. Decepcionado, Loken deu um passo em direção ao trono, então parou ao perceber que não estava sozinho afinal. Uma figura solitária estava à sua esquerda, com uma mão cruzada através das costas, olhando para o espetáculo da guerra. A figura se virou. Era um homem bem idoso, vestido uma túnica lilás que ia até o chão. Seu cabelo era ralo e branco, seu rosto ainda mais magro. Ele encarou Loken com olhos brilhantes e miseráveis. Eu te desafio, disse este homem com um sotaque antigo e carregado. Eu te desafio, invasor. Loken então falou. Seu desafio foi notado, mas esta luta acabou. Você tem observado o progresso dele daqui de cima. Você deve saber disso. O homem, o velho imperador, então disse. O império do homem triunfará sobre todos os seus inimigos. Loken falou. Sim, com certeza. Você tem minha promessa. O homem hesitou por um instante. Então Loken falou. Estou me dirigindo ao tal imperador. Ele reembainhou a sua espada motosserra, mas manteve a bolter apontada para aquele indivíduo. O idoso então falou, tal como é chamado, tal como deveria ser chamado. Você blasfema alegremente neste lugar real. O imperador é o imperador indiscutível, salvador, protetor da humanidade. Você é algum impostor, algum demônio maligno. Então Loken disse, sou um homem, como você. O velho então zombou, você é um impostor. Parece um gigante deformado e mal feito. Nenhum homem declararia guerra ao seu semelhante assim. O idoso gesticulava com desprezo, observando a cena grotesca que desenrolava lá fora. Loken então falou claramente. Sua hostilidade começou isso. Você não nos ouviu nem acreditou em nós. Você assassinou nossos embaixadores. Você causou isso a si mesmo. Somos responsáveis pela reunificação da humanidade através das estrelas. Em nome do Imperador, buscamos estabelecer a concórdia entre todos os grupos fragmentados e dispares. A maioria nos recebe como os irmãos perdidos que somos. Você resistiu. Então o velho idoso falou, vocês vieram com mentiras sobre nós. Loken vociferou em resposta. Nós viemos com a verdade. Então o idoso de cabelos brancos novamente falou, sua verdade é uma obscenidade. Então Loken falou, Senhor, a verdade em si é amoral. Entristece-me que acreditemos nas mesmas palavras. As mesmas, mas as valorizemos de forma tão diferente. Essa diferença levou diretamente a esse derramamento de sangue. Loken apontou para a cidade. O idoso suspirou em desânimo e disse, vocês poderiam ter nos deixado em paz. Loken falou, agora perplexo. O quê? O idoso então agora suspirou olhando para a janela. Se nossas filosofias são tão divergentes, vocês não poderiam ter nos ignorado e nos deixado com nossas vidas intactas. Mas não o fizeram. Por quê? Por que insistiram em nos arruinar? Somos uma ameaça tão grande para vocês? Loken começou a falar. Porque a verdade... Então o imperador o interrompeu dizendo, é a moral, não é mesmo? Foi o que você disse. Mas ao servir a sua bela verdade, invasor, você fez mesmo o que é imoral. Loken ficou surpreso ao descobrir que não sabia bem como responder. A moralidade é a ausência de uma moral de bem ou mal. Imoralidade é o mal. Loken então deu um passo à frente e disse, peço que se renda a mim, senhor. O idoso perguntou calmamente, você é o comandante, eu presumo.
Loken então disse suavemente: Eu comando a 10ª companhia. O imperador então sorriu. Então você não é o comandante-geral. Presumi que fosse, pois entrou aqui à frente de suas tropas. Eu estava esperando o comandante-geral. Me submeterei a ele, e somente a ele. Os termos de sua rendição não são negociáveis. Você não fará nem isso por mim? Não me dará nem esta honra? Eu ficaria aqui até o seu senhor e mestre venha pessoalmente aceitar a minha rendição. Traga-o, por favor. Antes que Loken pudesse responder, um lamento abafado ecoou no topo da torre, aumentando gradualmente de volume. O idoso deu 1 ou 2 passos para trás, com medo estampado no rosto. Figuras negras emergiram das profundezas da torre, ascendendo lentamente e verticalmente através do centro aberto da plataforma circular. 10 guerreiros astartes. O calor azulado das suas mochilas de salto ainda estava cintilando no ar. Suas armaduras poderosas eram pretas com detalhes brancos. Era o esquadrão Catulan Heaven, os veteranos da matilha de assalto da 1ª companhia, primeira a entrar e última a sair. Um por um, eles pousaram na borda da plataforma, desativando suas mochilas de salto. Talos Ekadon, capitão de Catulan, olhou suavemente para Loken e disse: Cumprimentos do primeiro capitão a você, capitão Loken. Afinal, você chegou antes de nós. Loken então perguntou: Onde está o primeiro capitão? Ekadon falou: Lá embaixo, limpando o que sobrou. Nós prendemos o falso imperador, não é? O homem ia continuar quando Loken o interrompeu firmemente. Não. Ekadon olhou para ele novamente. O Astartes, vestido de negro, parecia entender. Ele se curvou levemente e disse: Minhas desculpas, capitão. O prisioneiro e a honra são seus, é claro. Loken então respondeu de uma forma pesada: Não foi isso que eu quis dizer. Este homem exige o direito de render-vos pessoalmente ao nosso comandante-chefe. O capitão Ekadon bufou. Vários dos seus homens riram. Então ele disse: Este bastardo pode exigir o quanto quiser, capitão Loken, mas vai ficar cruelmente decepcionado. Estamos desmantelando o seu antigo império. Loken então falou com firmeza: Capitão Ekadon, não poderíamos demonstrar algum respeito gracioso na execução desse ato? Ou somos apenas bárbaros? Um dos homens do capitão Ekadon cuspiu em raiva. Ele assassinou serranos. Loken concordou: Sim. Então, deveríamos simplesmente matá-lo em resposta? O imperador, louvado seja seu nome, não nos ensinou a ser sempre magnânimos na vitória? Se ele não estiver conosco em espírito, capitão, então tenho pena do futuro desta cruzada. Ekadon encarou Loken por um instante, mas pareceu concordar. Então ordenou ao seu segundo no comando que transmitisse um sinal para a frota. Loken tinha certeza de que Ekadon não recuaria por ter sido convencido por algum argumento ou princípio nobre. Embora Ekadon, como capitão da elite de assalto da 1ª companhia, tivesse a glória e o seu favor, Loken era um capitão de companhia. Tinha superioridade de patente. E isso, somente isso, fez o capitão Ekadon prestar respeito ao pedido de Loken. Loken então disse ao idoso: Um sinal foi enviado ao mestre de guerra. O homem então perguntou ansiosamente: Ele vem aqui? Agora? Ekadon retrucou com desgosto: Serão feitos arranjos para que você o encontre. Eles esperaram 1 ou 2 minutos por um sinal de resposta. Naves de ataque de Astartes se aproximaram, com seus motores blindados brilhando. Rapidamente chegaram à janela. Loken observava as sombras entrelaçadas se projetando na plataforma do anel, sob uma luz moribunda. Então Loken se assustou. De repente ele percebeu por que o homem velho insistia tanto que o comandante viesse pessoalmente a este lugar. Loken prendeu a Bolter ao flanco e começou a caminhar em direção ao trono vazio. O idoso então perguntou: O que você está fazendo? Loken gritou furioso: Onde ele está? Ele também é invisível! O idoso gritou, saltando na frente, tentando lutar contra Loken. Para trás! Ouviu-se então um estrondo. A caixa torácica do idoso explodiu, espalhando sangue, tufos de seda queimados e pedaços de carne em todas as direções. Loken cambaleou com suas vestes avermelhadas. Um parêntesezinho meu: esse homem aí certamente é o malcador do falso imperador. Vamos voltar. Ekadon abaixou sua pistola e disse: Eu nunca matei o imperador antes. Não era o imperador! O imperador esteve aqui o tempo todo. Loken apontava para o trono, que agora estava realmente vazio. Loken ia proferir 4 palavras: Isto é uma armadilha, mas ele não teve chance. O trono dourado estremeceu e transmitiu uma onda de choque de força invisível. As janelas de toda a torre estilhaçaram, uma luz multicolorida de fragmentos de vidro. A maioria do esquadrão Catulano Haven
simplesmente desapareceu, arremessados para fora da torre, com os braços esvoaçando com a onda de energia. Loken estava perto demais das bases do trono para ser atingido com toda a força com a onda do choque, mas foi derrubado. Ele deslizou para trás, pela plataforma, em direção de queda livre. Ele caiu da borda, sobre um desfiladeiro íngreme. Ele se segurou desesperadamente. Quase desmaiando devido à força implacável, ele lutou para se segurar. Uma luz incipiente, verde e ofuscante, surgiu na plataforma diante de suas mãos. O sinalizador de transporte tornou-se ainda mais brilhante, e então se apagou, revelando algo como um deus diante da plataforma. Era um gigante, grandioso, tanto quanto cada guerreiro Astartes era para um homem comum. Sua armadura era em ouro branco, brilhava como a luz do sol ao amanhecer. As obras de mestres e artífices, muitos símbolos cobriam a superfície da armadura. O principal deles era movido por um único olho fixo estampado em seu peitoral. Vestes de tecidos, brancos esvoaçantes, atrás de uma figura terrível e aureolada. Era grandioso, era glorioso ao seu ver. Hecadon entrou de volta pela janela e disse: "Meu senhor!" Ele exclamou, caindo de joelhos com a cabeça baixa. Sem pressão, Loken percebeu que não conseguiria mais se sustentar, com a mão lutando para não deslizar e cair da borda do penhasco. Não conseguia mais se segurar. Ele escorregou da borda, mas uma mão forte segurou seu pulso e o puxou facilmente de volta para a plataforma. A voz profunda retumbou: "Dessa maneira, eu lidarei com todos os tiranos e enganadores." Loken olhou para o primarca diante dele e murmurou: Lupercal. O primarca então sorriu. "Não seja tão formal, por favor, capitão." Horus sussurrou com um sorriso. E agora, mais uma vez, a história interrompe o passado e volta para o presente. Eu não gosto da forma que eles interrompem, sem traços, sem quebras de texto, não, simplesmente interrompe. A remembradora Mercedes Oliton interrompe o devaneio de Loken e pergunta: "Posso lhe fazer algumas perguntas?" Loken, enquanto polia sua armadura enquanto conversava, disse: Claro. Então a remembradora perguntou: "Nós não poderíamos tê-los deixado em paz?" Loken então riu e disse: Não. Faça uma pergunta melhor. Então a remembradora pensou e disse: "Muito bem. Como ele é?" Loken falou de uma forma sisuda e simplória. Como é quem, senhora? A remembradora bufou e disse: "Horus." Loken deu uma gargalhada e disse: Se você precisa perguntar, você não o conhece. A remembradora então falou: "Não ainda, capitão. Estou esperando uma audiência. Mesmo assim, gostaria de saber o que você acha de Horus." Loken então disse em um tom duro como pedra: Acho que ele é o mestre da guerra. Acho que ele é o mestre dos lobos lunares e o representante escolhido do imperador. Louvado seja seu nome em todos os nossos empreendimentos. Ele é o primeiro e mais importante de todos os primarcas. E acho que me ofendo quando um mortal pronuncia seu nome sem respeito ou título. A mulher disse um pouco constrangida: o título. Desculpe, capitão, eu não quis ofender." Loken então disse suavemente: Tenho certeza de que não. Mas ele é o mestre da guerra Horus. Você é um recordador. Lembre-se disso. E este é o fim do capítulo 2.